Cumprimento a doutora Almerinda Moreira, presidente da Academia Brasileira de História da Enfermagem, e a cumprimentando, sintam-se todos cumprimentados. Agradeço a organização do evento pela lembrança do meu nome e fui, então, solicitado para falar sobre a imagem social do profissional de enfermagem. Para isso, então, vamos à vinheta. Trarei como balizas para esse ensaio teórico, então, a década de 1920, um contexto sociocultural, a imagem pública da enfermeira e algum referencial da moda. Não posso esquecer que a minha fala tem um local, e este local é o antigo Hospício Nacional de Alienados, Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que neste ano completou 130 anos, uma escola secular. E é de lá da onde terei a minha fala. Falando então dos 130 anos, a enfermagem no Brasil tem o seu marco temporal inicial em 1890. Em uma pesquisa realizada até 1923, quando se fez um levantamento, em um estudo inclusive publicado recentemente na revista Harry, em tempos da Covid-19, aplicações das lições deixadas por Florence Nightingale, é apresentado então um quadro demonstrativo de 18 escolas e cursos com as suas iniciativas e materializações. E elas então se situam no eixo Rio-São Paulo. Porém, irei me delimitar a 3 instituições. Instituições essa: Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira e Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Escola de Enfermagem Ana Nery. A guerra. Para trazer então nesse momento, eu trago o que aconteceu antes da década de 1920. Depois da guerra, foi avassaladora a gripe espanhola. Tivemos o sufrágio feminino também, um momento importante de contexto e texto dentro da história do Brasil. E, por que não, história geral? Um clássico, uma obra que também aconteceu no Brasil, que é o Congresso dos Práticos, da década de 1920, numa obra clássica, Ser Médico no Brasil, de André Pereira Neto. E como não poderíamos lembrar neste momento o Gordo Pardo. E no Walt Disney, não poderia deixar de trazer Mickey Mouse. Aspectos interessantes, mas como fica a música e o ritmo que embalava as festas, as noites da década de 20. O famoso título Anos Loucos. Coco Chanel veio para trazer alguns elementos na visualidade feminina e masculina, mas também um elemento fundamental: a depressão de 1929. No comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou.
E nesse contexto sociocultural, quando eu defendi a tese de doutorado em 2008, ao final, então, eu apontei uma assertiva de que as enfermeiras foram mensageiras das suas instituições de ensino, por meio dos atributos pessoais ostentados. E eles se caracterizam em véu, gorro, touca e símbolo da cruz. Cruz esta na cor vermelha e azul, e geometricamente diferentes entre si. Trago então a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira. Esta foto é de meados da década de 10, mas especificamente de 1916, onde podemos ver que o vestido das enfermeiras, era composto de um vestido reto, sem a cintura acentuada, o véu e o símbolo da cruz. Essa é a Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, uma foto datada de 1921. Cabe lembrar que a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras foi desdobrada em 3 seções, mista, feminina e masculina. Esta é a seção feminina, que assim ficou denominada, e à época funcionava no Engenho de Dentro. Posso afirmar que, apesar das retratadas estarem sentadas, as enfermeiras da Alfredo Pinto, à época, tinham o seu uniforme vestido numa modelagem reta, usavam um gorro e um símbolo da cruz na cor azul. A Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, criada então em 1922, mas com funcionamento a partir de 1923, essa é uma foto datada também do mesmo ano, quando começou a funcionar. Podemos ver que o vestido das enfermeiras, eles acentuam poucas as curvas no corpo feminino, e elas usavam touca. Essa imagem da grande mãe do mundo, veiculada pela Cruz Vermelha Internacional, foi um elemento fundamental, circulante, que marcou o imaginário, o social e o cultural das pessoas da época pela literatura apontada. E para se ter uma ideia de como essa indumentária da enfermeira, com base nesses atributos pessoais, influenciavam, vamos dizer assim. Tem um artigo que é de minha autoria, junto com alguns colegas, que é a imagem da enfermeira nas publicidades de remédio no Brasil, entre 1916 e 1931. Apresenta-se algumas peças que irei trazer sobre a publicidade. Podemos observar que está de gorro, touca, véu, enfim. Elas também eram representadas em publicidades para remédios. E aí a literatura também nos aponta, que é de autoria da doutora Maria Angélica e doutora Maria Itaíra, que o uniforme como signo de uma nova identidade da enfermeira no Brasil, no período de 23 a 1931. É importante se destacar como a indumentária, a cultura visual, ela marca e demarca fatos na sociedade. E nesse artigo, então, as autoras têm por objetivo analisar o significado do uniforme na implantação do modelo anglo-americano de enfermagem e na construção de uma nova identidade de enfermeira no Brasil. E elas concluem que o uniforme serviu de estratégia para a implantação e reconhecimento do modelo anglo-americano de enfermagem e para a construção de uma nova identidade de enfermeira no Brasil, o que ratifica ou coaduna com a fala que eu estou tendo sobre o aspecto da cultura visual, sobre a indumentária pela leitura da moda. Mas aí falar de moda não tem como deixar de falar de Coco Chanel. Ela cria, estabelece, e até hoje isso se vê na fala popular, o pretinho básico. À época, na década de 20, a modelagem deixava o busto mais achatado, a altura mais curta dos vestidos. As mulheres passaram a usar meias finas, fosse na cor bege ou na cor de pele, e o corte de cabelo era o Chanel,
uma melindrosa, mas preciso e de franja. Moda dos anos de 1920. Então, numa outra obra, conforme em tela, também ratifica o dito: silhueta reta, ficando as curvas deprimidas e bustos mais achatados, semelhante a um tubo. Um tubinho, um vestido tubinho. O chapéu era o clutch, como esse que se apresenta em tela neste momento. E as formas geométricas para a cultura visual na indumentária prevaleceram. Em síntese, vestimentas retas, cabelos curtos, uso de meias finas, chapéu clochê e a altura mais curta dos vestidos e das saias. E recordando, a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, os uniformes eram um vestido reto e véu. A Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto era um vestido também reto, porém usava um gorro. E a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública tinha-se então um vestido com poucas curvas e uma touca. Isso marcava então alguns aspectos que cabe trazer para este momento, para que a gente possa refletir sobre determinados aspectos da valorização, e não poderia ser em outro lugar. É na academia que se faz isso. E a Academia Brasileira de História da Enfermagem cumpre o seu papel no sentido de valorização. Valorização da década de 20, que precisamos refletir, ver quais foram as estratégias, quem sabe repeti-las ou melhorá-las. Fato é que, na história, pode-se trazer a reflexão do que se apresenta em tela de Albuquerque Júnior. O que ele quer dizer com isso? Dizer que fatos que aconteceram no passado, eles voltam a circular no sentido metafórico. E isto também nos faz trazer a obra da cultura das aparências, que tem a ver com a cultura visual, que eu venho trazendo aqui neste momento para vocês, para uma reflexão para os colegas que seguem durante as suas apresentações. A história da roupa ajuda a desafiar os modos de classificação habitual de empregados, o popular e o erudito, o dominado e o dominante, o rico e o pobre, quem era e quem não era enfermeira. E assim eu chego às considerações finais, apontando que valores visuais de uma época, o que eu trouxe e o que eu apresentei tratam-se de valores da década de 1920. Valorização profissional na tendência da cultura visual numa perspectiva de moda. Uma forma visual rápida que eu trago para este momento, até mesmo em virtude do tempo disponibilizado. E lembrar que cada tempo, uma visualidade, conceitos e releituras, no sentido de manter a tradição, sem perder de vista a ética, a responsabilidade, o compromisso e a obrigação do dever cumprido. Enfim, parabenizo a Academia Brasileira de História da Enfermagem e que possamos seguir na nossa missão em prol da história da enfermagem. Muito obrigado.